De volta com a segunda parte desta edição especial do Plantão 47 aqui pela TV Plan. Para você que está chegando agora, eu recebo hoje aqui no estúdio do Plantão 47 a psicóloga e professora Mariana Rios e também o pastor Ricardo Marquezini. O nosso tema de hoje é o suicídio, é isso mesmo, nós estamos falando sobre o suicídio. Eu falei no final do primeiro bloco, nós íamos falar sobre o CVV, daqui a pouco eu vou abordar esse assunto aqui, mas antes de entrar nesse tema, eu gostaria só de falar, até mesmo com relação à imprensa, a palavra suicídio é um tema, nós falamos aqui no começo, desse medo da pronúncia dessa palavra, até mesmo no jornalismo, até mesmo na comunicação, é um tema que foi tratado sempre como proibido, ninguém falava sobre isso. Se a gente parar para pensar, há poucos anos atrás, nós não estaríamos aqui, Mariana, sentados, debatendo sobre o suicídio. É sinal de que algo está mudando, não é isso? Conforme algumas pesquisas europeias e americanas, eles acreditavam o quê? Que se você divulgasse o suicídio, você aumentaria a possibilidade de alguém vir a tentar novamente o suicídio em 7 vezes. Para cada um suicídio bem divulgado, 7 pessoas poderiam estar aproximadamente tentando ou realmente efetivando um suicídio. Então, até mesmo por isso, era pouco debatido e uma coisa pouco divulgada, mais engessada e tudo. Com a crescente nos índices e nas taxas de suicídio, tanto no Brasil como no mundo, atualmente o que? O movimento tem que ser feito de forma contrária. Percebe-se o seguinte, que não falar sobre o tema não está impedindo e nem combatendo que os índices se elevem, Então, há necessidade agora de falar, os espaços de escolas de saúde, as academias, as universidades voltadas para essa área têm percebido a importância de ampliar e de debater o tema, até exteriorizando mesmo, levando para a rua ações que abordem pessoas na rua, que falem sobre o tema, que escutem as pessoas e que vá realmente fazendo um processo de divulgação e de prevenção sobre essa temática. Essa palavra amiga, as pessoas buscam isso na igreja, pastor? As pessoas buscam ali o pastor Ricardo para falar sobre isso? Olha, eu não estou legal hoje, eu gostaria de ouvir algo que pudesse me ajudar. Isso acontece também nessa questão religiosa? Acontece. Não é a grande maioria das pessoas das igrejas que procuram um pastor para se orientar, para se aconselhar. Sim. Mas parte da igreja usa desse artifício. Tanto que no curso de teologia nós somos preparados para o aconselhamento, para ouvirmos, para termos assim mínimas condições de orientar as pessoas com relação a isso, E o que a gente percebe é que a maioria das pessoas tem dificuldade de lidar com as emoções, tem dificuldade e precisam sim de orientação, Todos, aliás, quando eu falo a maioria das pessoas, me incluo também, Pode ser que em alguma área eu tenha dificuldade de lidar com alguma emoção assim, e eu preciso de ajuda, eu preciso compartilhar essa carga com alguém, dividir esse peso com alguém, Nesse sentido, a igreja abre uma porta que é a possibilidade da pessoa falar, a possibilidade da pessoa pedir ajuda, compartilhar uma dificuldade. Vou só citar um exemplo. Tem gente que às vezes me procura e fala a respeito de um problema de relacionamento, um problema emocional, e fala 40 minutos. Ao final dos 40 minutos, a pessoa agradece e vai embora e fala: pastor, foi muito bom vir falar com você, obrigado pelo que o senhor me falou. Não falei nada. Mas ela se a sentiu pessoa aliviada. Se abriu, se sentiu aliviada, aquilo fez bem, gostou. Provavelmente, se ela tiver alguma dificuldade de novo, ela vai voltar. Então, de fato, você ter um amigo, você ter alguém confiável para compartilhar uma carga, para compartilhar uma dificuldade, ter a igreja, o pastor, algum líder em quem você confia, ou até mesmo dentro da família. Às vezes a esposa tem dificuldade de se abrir com o marido. Às vezes o marido tem dificuldade de se abrir com a esposa, filhos com pais, pais com filhos. Eu acredito que nós precisamos quebrar também essas barreiras. Nós somos humanos, somos suscetíveis
a sofrimento, a dificuldades, a perdas. Precisamos aprender a lidar melhor com as nossas emoções. E nada mais saudável do que a gente compartilhar com alguém. Nesse sentido, a igreja contribui, a família contribui, o psicólogo exerce um papel muito importante, não é? Todos têm um momento ali de contribuição. Eu acredito que sim. Ter um ombro amigo é muito importante numa hora dessa. Uma amizade, né? Uma amizade também, uma amizade saudável, também é importante numa hora dessa. Eu acredito que isso cumpre um papel preventivo. A gente saber lidar com as nossas emoções, compartilhar as nossas cargas, a gente está prevenindo aí uma angústia profunda, até mesmo uma depressão, não é? Com certeza. Eu perguntei da escuta por qual motivo. No último dia 1º de julho, no dia 1º de julho, foi inaugurado no Brasil o Centro CVV. Centro de Valorização da Vida. Centro de Valorização da Vida. Eu lembrei para falar no último bloco, mas desse aqui deu um branco. Centro de Valorização da Vida. É uma entidade sem fins lucrativos, né, que tem por objetivo o quê? Ouvir a pessoa através do telefone. É o número 188? 188 ou 141 também. Ou 141, são 2 números. São 2 números. Onde a pessoa liga e lá tem um voluntário que vai, de certa forma, ouvir essa pessoa que está passando por algum problema. Exatamente. 24 horas. 24 horas. Finais de semana, feriados, né? São voluntários que se dispõem a trabalhar ali para escutar, né? Para dar esse suporte emocional durante 4 horas semanais. Né? Então está disseminado no mundo, no Brasil inteiro e tem ajudado bastante as pessoas que sofrem de depressão e as pessoas que estão com a carga emocional a ponto de pensar ou de atentar contra a sua vida. Interessante, né? Isso, né? Sim, muito interessante. É uma ferramenta a mais, uma válvula de escape para a pessoa que está passando por algum problema. Sim, é uma válvula de escape, é mais um dos recursos, né? Na verdade, sempre procurar ajuda profissional. Eu acho que é uma das medidas mais importantes, as pessoas terem a consciência de que é um problema emocional e que o profissional que pode dar suporte para elas nesse sentido é um psicólogo, é um psiquiatra, né? Todos esses outros recursos que a gente fala, que contribui, que a gente sabe que um dos motivos também que pode desencadear o suicídio é exatamente a redução do espectro social do sujeito, esse isolamento ou o mau relacionamento social também pode ocasionar. Então, são vários os fatores, entre eles esse, né? Inclusive, a gente, dando aqui uma margem para o pastor Ricardo, né? A gente também considera a fé, a religião também como sendo um dos fatores que podem contribuir de maneira positiva para que as pessoas tenham um objetivo, elas tenham um suporte, ali uma âncora, alguma coisa, como diria o Lacan, se trata do grande outro, né? De você ter alguém ali que você sabe que vai estar com você de forma talvez onipotente, tá? Então é um bom recurso também. Então o CVV vem aí, tem o site, tem o chat, tem o telefone, que é o 188, que é gratuito, exatamente para poderem estar fazendo essa escuta, né? Que importante. Dado o aumento e a necessidade. Olha só, segunda-feira é a segunda do aposentado na Drogaria Americana, é isso mesmo, são 4 lojas aqui em Poços de Caldas para bem atendê-los. Agora sim, 4 lojas, né? Nós tivemos na semana passada a inauguração da nova loja da Drogaria Americana na zona oeste da cidade. Você que passa ali pela Avenida João Pinheiro já pode, né, ver ali, a loja ficou linda, para o estacionamento, climatizada, sem contar nos outros 3 endereços, da Francisco Sales, na Remígio Prézia e também na Assis Figueiredo. Segunda-feira é segunda do aposentado na Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Participe com a gente aqui no Plantão 47 pelo nosso WhatsApp 99927 3591 ou então no nosso facebook.com/tvplanweb. Hoje eu recebo aqui no estúdio a psicóloga e professora Mariana Rios e também o pastor evangélico Ricardo. Ricardo Marquezine, que é primo do nosso Juliano Marquezine, que é um cinegrafista, um dos cinegrafistas aqui do Plantão 47.
Ô Mariana, no comecinho, eu não sei se você lembra, Ricardo, a Mariana falou aqui das estatísticas, né? Grandes potências, né, tem uma propensão maior a ter pessoas cometendo suicídio. Isso tem a ver com a loucura do dia a dia? Porque quando você cita grande potência, a gente pensa Estados Unidos, Japão, esses dois países principalmente, né, tem ali já por tradição focar muito na questão do trabalho, muito na questão financeira. Eles acabam com o tempo, principalmente o Japão, se tornando escravos do próprio trabalho. Isso pode desencadear um suicídio? Com certeza é um dos fatores que podem estar desencadeando problemas psicológicos, né? Alguns transtornos, o que pode ocasionar aí por vez o suicídio. Tá? Do contrário também acontece, tá, Paulo? Por exemplo, no Brasil, o maior índice de suicídios são em regiões do Norte e Nordeste, que está associado com a pobreza. Né, com a pobreza, com acesso à rede de saúde mesmo e entre outros aspectos econômicos, sociais, né? Então, assim, no Brasil, por exemplo, a região ali de Manaus, Fortaleza, encabeça o ranking de suicídio no nosso país, tá? Então, assim como a rotina, a correria, a cultura, né, pode ser propensa ao suicídio, pode propiciar ao suicídio, do contrário também acontece a questão da pobreza, da baixa perspectiva de vida, a questão da pobreza social também, do acesso à rede de saúde, entre outros aspectos. Na verdade, a depressão, ela não procura classe social. Não tem um perfil específico, não existe um perfil. Então, assim, é difícil de você demarcar, né? Aqui pode ocasionar, aqui pode não ocasionar. Como a gente viu, em todos os extremos existe um índice altíssimo de suicídio. Você já trabalhou com vários casos? Com muitos casos. Muitos casos, infelizmente. Infelizmente, mas alguns a gente conseguiu, né, fazer o acompanhamento até o final, acompanhar a melhora do paciente, né? Em outros casos, alguns se mudaram, buscaram algumas outras estratégias, mas assim, a gente teve sucesso na maior parte deles. E no seu dia a dia, pastor Ricardo, você tem e teve contato com muitas pessoas, você teve infelizmente o caso do seu pai, sim, mas colegas, outras pessoas da sua família também já passaram por isso? Você tem mais contato com as pessoas hoje em dia? Você consegue diagnosticar isso na pessoa? Sim. Às vezes, essa pessoa não está bem, não está legal. Sim, é possível diagnosticar, ainda mais eu que tive um caso na família. Sim. Você cria aí uma percepção, uma sensibilidade, né, para perceber que a pessoa está desenvolvendo um quadro depressivo, né? Você falou a respeito de colegas. Sim. Existe um índice de pastores cometendo suicídio. Tem sido comum vários pastores de várias denominações cometendo suicídio, né? Então, de fato, não escolhe classe social, né? Mas você falou agora há pouco, Paulo, a respeito do excesso de trabalho, da correria, da rotina. Eu queria contribuir um pouquinho a respeito disso. Eu acho que a gente pode ir até um pouco mais além. Se a gente parar para pensar, nós como sociedade, nós estamos preparando os nossos filhos, adolescentes, pessoas, de um modo geral, estamos preparando eles para o sucesso. E eu acredito que isso está muito em voga. Você precisa ser feliz, você precisa ser bem-sucedido. E eu não tenho nada contra isso, pelo contrário. É muito bom a pessoa ter sonhos, é muito bom a pessoa querer ser bem-sucedida, correr atrás dos seus objetivos, né? Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente corre o risco, e eu acredito que nós estamos fazendo isso na prática, a gente corre o risco de deixar de mostrar para os nossos filhos, para os nossos adolescentes e jovens que estão crescendo e ganhando espaço no mercado de trabalho, na vida, a gente corre o risco de deixar de mostrar para eles que nós, de vez em quando, nós erramos. De vez em quando um projeto não dá certo, de vez em quando um relacionamento não vai para frente. E se a gente preparar os nossos jovens só para o sucesso, quando eles tiverem uma decepção, eles vão entrar numa angústia profunda e podem até entrar numa depressão, porque eles não vão estar preparados para lidar com a frustração, com a perda, com o erro, né? E a gente se frustra. Ao longo da nossa vida, a gente se frustra com as pessoas. Às vezes a gente se frustra com a gente mesmo, às vezes a gente constrói um projeto, mas esse projeto não vai para frente, não dá certo, e a gente tem que recomeçar de novo.
Se a gente preparar a nossa sociedade só para o sucesso e não deixar os nossos filhos perceberem na gente que de vez em quando a gente erra, a gente tem que recomeçar, se a gente não aprender a lidar com as decepções, com as frustrações, ensinar os jovens a fazerem isso, a gente corre o risco de construir uma sociedade que não vai saber lidar com a frustração, não vai saber lidar com as decepções. E eu acredito que nós precisamos nos atentar a isso também, não é? Todos nós ao longo da vida sofremos perda, de repente a gente perde alguém, a gente não queria perder alguém. Como que a gente vai lidar com isso? Se a gente não tiver a nossa emoção equilibrada, estruturada, a gente não vai saber lidar com essa perda e a gente pode entrar em depressão e isso pode tirar o nosso sentido de viver e, em um caso extremo, levar ao suicídio. Esse equilíbrio, Mariana, que o pastor Ricardo citou aqui, ele aparece do nada na vida da pessoa e tem a ver até com a base familiar, desde pequeno, a pessoa desenvolve isso com o passar dos tempos? Ou é de pessoa para pessoa? Essa questão dessa estabilidade, dessa questão da segurança... Seria estabilidade emocional? Seria isso? Exatamente. Ela vem ali e vai variar de pessoa para pessoa. Existem alguns fatores que podem interferir. A gente tem um eixo de estruturação da personalidade que é diferente de um sujeito para o outro. E parte dessa nossa estrutura psicológica, ela é formada também a partir da nossa internalização da cultura. Então, cada pessoa vai se estabelecer de um jeito diferente e vai lidar com as situações de uma forma completamente diferente. Então, não existe uma resposta linear para a mesma situação, visto que existem pessoas diferentes para lidar com ela, entende isso? Sim. Então, vai variar. Cada pessoa, cada sujeito, cada indivíduo vai reagir a isso de uma maneira diferente. O pastor Ricardo trouxe algumas coisas que eu gostaria de comentar. Ele trouxe uma questão muito interessante. O aumento do suicídio, há um aumento muito grande de suicídio em jovens. Né? Então, assim, quando a gente para pensar nisso, e existe ainda umas taxas que apontam que pessoas, adolescentes jovens, eles cometem muito suicídio exatamente pela frustração, quando eles acabam um relacionamento, quando eles perdem alguém muito importante ali do seio familiar, mãe, pai, e ali de uma forma muito latente eles vão no impulso e cometem um suicídio, ou pelo menos tentam tirar a própria vida, né? Então, assim, realmente, os jovens de hoje, eles têm que estar um pouco mais preparados, né? Mas a gente para pensar, existe em contrapartida também um aumento no índice de suicídio de pessoas com idade superior a 70 anos. Essa idade também. Essa idade também. Então, vejam como, no sentido dos 70 anos, a gente pode pensar muito no que tange a perda também dos idosos, né? Eles perdem as referências. A família, eles têm uma base nuclear, a família ali, os filhos, o marido muitas vezes ficam viúvos, né? Muitas vezes os filhos casam, cada um vai tomar conta da sua vida e eles ficam ali esvaziados, né? Com a sensação de solidão. E muitas vezes ficam mesmo, porque todo mundo com a sua rotina, aquele idoso, aquele senhor ali, aquela senhora ali, ela fica como segundo plano muitas vezes na vida dessa família, né? Ela fica como uma família secundária, porque todo mundo já forma ali a sua família de núcleo, né? De base. Sim. Então, assim, realmente está acontecendo esses índices, né? E uma das coisas que eu gostaria de comentar, que eu acho uma curiosidade, a gente fala do mês de prevenção ao suicídio, que é o setembro, né? Isso. Então, dia 10 de setembro é o dia da campanha de prevenção e combate ao suicídio. Aí o mês inteiro é considerado como setembro amarelo. Isso. E uma curiosidade para isso é o seguinte, altos índices de suicídio nesse mês, que é exatamente o início da primavera. E as pessoas têm uma tendência a acreditar que o suicídio é mais comum em países frios. Olha isso, que interessante. Né? Que então, interessante. quando você para pensar, e o índice muito grande de suicídio dia de domingos, segunda-feira e feriados também.
Os números apontam para esses dias especificamente. Para esses dias como sendo os dias onde mais ocorrem episódios de suicídio. No mês de setembro, domingo, segunda-feira, feriados, é porque a gente associa muitas vezes isso a expectativas positivas, né? Você passa a semana inteira trabalhando, aí quando chega lá no seu final de semana, você pensa no churrasco, você pensa na visita da família, de dar aquela escapulidinha com alguém que você tinha planejado, da sua rotina, e quando isso não ocorre, a sensação é de frustração. Isso é alguma das hipóteses que são apontadas em relação a esses índices no mês de setembro. Outra hipótese acontece que em períodos muito quentes, né, as pessoas elas acabam sofrendo mais estresses sociais porque elas são mais expostas ao social devido à temperatura. Você acaba tendo ali uma possibilidade de sentar no barzinho, uma possibilidade de estar mais fora de casa, né? Da mesma maneira também o calor pode interferir nos neurotransmissores que desenvolvem a serotonina, que é a substância que o nosso cérebro libera, que dá a sensação de prazer, de bem-estar. Então, tem 3 hipóteses aqui que eu mencionei que podem estar implicadas na questão dos índices altos no mês de setembro. Muito bem, importante a sua fala. Olha, eu quero ter um recado importante para você do Supermercado Arco-Íris, ali na Zona Leste, na Paissandu 289, no bairro Dom Bosco. Um abraço ao meu amigo Wilson Evonetti. Aliás, amanhã, domingo, você faz as suas compras no Supermercado Arco-Íris até o meio-dia, tá bom? Para economizar de verdade. O açougue é super bacana, tem hortifruti, padaria, estacionamento e, claro, as promoções do final de semana. No Supermercado Arco-Íris, mais um grande parceiro do plantão. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já!